Olá a todos, hoje a gente vai falar sobre a dúvida. O que é dúvida hiperbólica, né? O que isso tem? Será que tem alguma coisa a ver com antena parabólica, dúvida hiperbólica? A captação de um sinal de dúvida, né? Quer dizer, é o direito da dúvida diante de uma alegação? Não é bem isso. Vou explicar aqui para vocês, tá? O termo hiperbólico, ele deriva do termo hipérbole, fica mais fácil de entender agora, né? Todo mundo sabe, pelo menos deveria saber o que é hipérbole. Hipérbole é vamos colocar aqui como um exagero. Então, essa aí é uma ideia do René Descartes, que em seu livro, né, o chamado Discurso do Método, de 1637 aproximadamente, ele procura validar o conhecimento, primeiro duvidando de tudo. Esse basicamente seria o método dele. Então esse processo, ele também é chamado de dúvida sistemática, e ele é o primeiro princípio exposto pelo pensador, né, no seu livro, pelo René Descartes. Ele também diz que todo homem possui razão, mas, veja, é necessário um método para não cair nas contradições. Quando ele diz que todo homem, né, todo mundo, todas as pessoas possuem razão, possuem racionalidade, possuem capacidade de entender as coisas. Só que, muitas vezes elas entram em contradição porque elas não possuem um método adequado. Essa técnica, então, usa a suspensão do juízo, não como uma prescrição terapêutica, como diriam os ceticistas pirrônicos, porque se você estudar a história do ceticismo, é bem interessante, né? Porque inicialmente o ceticismo, juntamente com o epicurismo e com o estoicismo, eram, vamos colocar aqui, conhecimentos ou filosofias terapêuticas, né? Que era para ajudar o ser humano a suportar a vida de tão merda que era naquela época, né? De império, de opressão. É meio um barato assim, meio Game of Thrones, sabe? Então é bem interessante. Então tinha essas filosofias lá que ajudavam o cara a ter uma vida mais saudável, né? O epicurismo, inclusive, é muito forte nesse aspecto. E o ceticismo também. Por quê? Porque existiam grandes narrativas. Você tinha Aristóteles, por exemplo, né? Aristóteles, mas tem Platão. E aí, qual que está certo? Eles diziam, existe a equipolência das forças argumentativas que se eliminam entre si. Logo, nós não podemos saber a verdade, seremos céticos, e nós não sabemos se o mel que é doce ou se a língua que define o paladar do doce do mel, e etc. e tal. Bom, o Descartes ele não tem essa prescrição terapêutica, e sim método propedêutico, para iniciar uma investigação, né, para saber, poxa, e aí, como é que a gente vai descobrir a verdade e tal. Precisa ter um método, e o método vai começar com o ceticismo. Não vou começar afirmando, eu vou começar duvidando. E, de fato, essa então é uma dúvida que ele vai chamar hiperbólica porque é exagerada. Só que esse exagero não é gratuito, né? É igual eu estava falando sobre ofensa em outro vídeo, né? Você pode ofender aquele que fala merda, que fala ideias que são para defender até genocidas? Pode, sem dúvida nenhuma. Porque você tem que ter uma ofensa estratégica. Porque na medida que você faz isso, você simplesmente está eliminando a chance de validar, de qualquer alternativa de validar aquele argumento como sendo algo são. Você tem que colocar na base do ridículo aquela pretensão de defender coisas ruins, né? Como genocídios, de comunismo, etc. e tal. Que eu sempre toco nessa tecla, tal, substância, na discussão. Bom, aqui é mais ou menos parecido. A dúvida exagerada não é gratuita. Ela é filosoficamente construída. Então, na medida que você examina de forma detalhada cada conceito, você vai eliminando o falso e mantendo o verdadeiro e, no final das contas, declarando duvidoso o que não pode afastar o mínimo de incerteza, tá? Então, nesse caso, vai se manter duvidoso. O resto, você vai colocar como válido. Só que o Descartes, na medida que ele tem uma dúvida exagerada, ele não encontra nada que ele possa dizer, bom, de fato isso é assim mesmo. E a dúvida, ela é destruidora, dissipadora de todo o absolutismo, de toda a certeza. Então ele começa a duvidar efetivamente de tudo. Eu duvido da cadeira que está do meu lado, da mesa, da cama, do computador. O computador não tinha na época dele, né? Do meu braço, da minha perna, do meu corpo. Quer dizer, o que me prova se essas coisas existem? E eu começo, aí ele vai fazendo todo o seu trabalho dedutivo, né? Ele vai dizer, olha, eu começo a imaginar a possibilidade de um gênio maligno. Existe um gênio maligno que pode me enganar? Esse demiurgo do mal, ele poderia me iludir ao ponto de
de me fazer viver num Matrix. Claro que o Descartes vai falar nada de Matrix, só estou dando um exemplo lá do filme. Bom, vai que eu vivo no Matrix, né? Me fazendo pensar que eu de fato existo com esse corpo que eu tenho, me fazendo pensar que as coisas são como são, mas não são efetivamente como são, como eu as vejo. Que existem muitas pessoas, objetos no mundo que me rodeiam, o próprio mundo que me rodeia. Então como é que eu vou saber se de fato essas coisas são reais ou não são reais? Essa então é a dúvida hiperbólica, uma dúvida constante. Só que de repente, algo incrível acontece com Descartes. Claro, no decorrer de toda a descrição filosófica dele, né? Ele se surpreende porque ele percebe que, diante do exagero destruidor dessa dúvida hiperbólica, algo permaneceu como que forjado no fogo. E esse algo se chama cogito ergo sum. Me perdoem pelo latim, não sei muito falar bem do latim. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Porra, é a primeira e a maior evidência da verdade da qual a gente deve partir. Descartes estava procurando algo que permanecesse no fogo da dúvida. E ele encontra. É o eu. Eu penso. Se eu penso, eu existo. Isso quer dizer que todo conhecimento possível começa dessa afirmação. Tá? Ele começou, diferentemente dos outros grandes pensadores anteriores a ele, ele não começa com certezas da fé, ou com filosofia lógica da própria religião. Claro, ele usa a lógica também, obviamente. Mas ele começa duvidando. Até encontrar algo que não pode ser destruído pela dúvida, que é o cogito. Isso possibilita que ele acredite na existência da alma imortal, que é o famoso dualismo, o fantasma na máquina. Eu tenho um vídeo aí sobre Descartes falando do fantasma na máquina, que é uma expressão de um outro autor que questiona essa coisa do fantasma na máquina, tal, dualismo. E ele também atribui a essa descoberta novas consequências à substância. Por exemplo, a existência da alma imortal, a existência de Deus e a necessidade da existência de Deus. Quer dizer, Deus é um ser necessário. Então, é importante a gente situar aí a época de Descartes, porque, na verdade, durante a Renascença, as pessoas elas tinham, sabe que René Descartes é do século XVII, né? Então, durante a Renascença, as pessoas tinham se tornado muito céticas, tanto sobre a ciência quanto sobre o alcance da verdade genuína e da verdade última. É interessante notar que as pessoas eram céticas, né, não contra só a religião, mas elas eram céticas contra a possibilidade de se conhecer alguma coisa da própria ciência. E isso que motivou o Descartes no seu projeto, né, que a gente pode chamar de investigação, no seu aspecto puro, né, considerando que ele era um racionalista, ou seja, aquele que alcança a verdade pela razão e não empirista, que é pela experiência. Os ceticistas, inclusive, eram mais empiristas. Isso é até engraçado, né, porque hoje o senso comum é que a ciência e o ceticismo eles andam lado a lado, tal, e que a fé em si, sim, seria um obscurantismo. Então a gente pode colocar que, de certo modo, isso ocorre por influência da própria revolução científica, na qual Descartes mesmo fez parte, junto com Bacon, antes deles, né, Copérnico, Galileu, e na mesma época, aproximadamente, ali naquele período, o Isaac Newton. Só que uma coisa que a gente tem que deixar antes de terminar esse vídeo é que o Descartes ele é tido como meio que um plagiador. Não que eu admita essa ideia, tá? Que ele seja de fato um plagiador, mas tem dois autores que meio que dá essa... pelo menos faz a gente ficar com a pulga atrás da orelha. O primeiro é o Agostinho, porque o Agostinho ele já afirmava lá essa coisa, pelo menos algo parecido com cogito ergo sum, penso logo existo, que é no livro Cidade de Deus, que é uma obra, sinceramente, monstruosa. É um bloco, rapaz, o livro Cidade de Deus, tem um tomo 1, pelo menos na biblioteca que eu fui, você tinha lá 3 tomos. O negócio era um bloco imenso, dava para construir várias casas, aquele livro. E assim, lá o Agostinho, ele tem uma passagem onde ele diz: se estou errado, por exemplo, né, em dizer que 2 mais 2 é 4, isso em si prova que eu existo, pois para estar errado é preciso existir. Muito parecido, né, com o penso, logo existo. Né? Outra coisa é que o Descartes ele tem aquele argumento muito parecido com o homem voador do Avicena. Avicena é um filósofo islâmico. Vocês têm aí, eu tenho um vídeo sobre Avicena e Averroes, que eu falo um pouquinho sobre os autores, só para dar uma introdução sobre eles. E o Avicena tinha essa concepção, tanto platônica, embora ele fosse um pensador mais aristotélico, mas no aspecto de alma e de corpo, ele pensava em percepção dualista, no estilo platônico, no estilo
Descartiano é triste, hein? Puxa vida. No estilo cartesiano, né, que é o termo correto. Que é aquela coisa do homem voador, ou seja, ele se despoja de tudo, do corpo, do mundo, mas ainda resta o pensamento. Então, se eu penso, eu sou diferente do corpo, eu existo, etc, tal. Então, quando eu fico vendo isso, eu penso no Stan Lee, né? O Stan Lee é o cara que pegou os personagens da DC Comics, quer dizer, se inspirou, né? Entre aspas, e fez um monte de novos personagens no mundo dele da Marvel, que acabou, em alguns casos, fazendo mais sucesso do que o seu concorrente. É o tipo de plagiador inspirado, né? Que consegue ampliar aquela ideia inicial que era de outro. E, bom, é mais ou menos o que ocorre com Descartes, porque ele sabe enfatizar a parte mais importante de trabalhar essas ideias da tradição, para então formular um pensamento, não sei se novo, mas sinteticamente novo. A gente pode colocar assim. É bem interessante. E, como a gente tinha dito aí pro René Descartes, o filósofo francês, existia, ou supostamente poderia existir, um gênio maligno, que era capaz de me fazer duvidar da minha existência, fazendo-me até questioná-la, né? Porque aí, inicialmente, todo mundo, pelo senso comum, vai dizer, não, eu existo, pô, tô aqui. Só que esse gênio maligno, se ele existisse, ele está nos iludindo. E aí, o René Descartes vai ver isso e dizer, bom, eu estou colocando palavras na boca dele, estou interpretando ele, tá? Ele vai dizer que o efeito colateral da investida desse demiurgo, desse gênio maligno, seria o oposto da intenção de me enganar. Porque se ele é tão poderoso, ele deve saber que, na medida que ele tenta me enganar, vai me fazer, na verdade, descobrir que eu existo. E logo, raciocinando aqui nessa lógica, ele não pode ser mau, e muito menos enganador. Sacaram essa? Por isso que Descartes vai falar, então, por isso Deus é bom. Ele vai até usar um argumento tautológico, um argumento que a gente pode colocar como se fosse uma petição de princípio, né? Por que Deus é bom? Porque Deus é perfeito. Porque Deus é perfeito porque ele é bom, né? Enfim. Mas a grande questão por trás desse argumento um tanto redundante e circular é justamente esse. Que se o demiurgo, não, estou com essa palavra na cabeça, se o gênio maligno, ele realmente é maligno, ele sendo poderoso, ele saberia que se ele tentasse me enganar, no fim das contas ele iria me fazer descobrir que na verdade eu de fato existo. E que a partir daí eu posso conhecer outras coisas e eu não poderia logo ser enganado. Então se ele sabe disso e tenta me enganar, é porque a intenção dele não é má, e sim boa, no sentido de que me faça compreender que ele existe, que ele é bom e que ele é perfeito e que não tem nada de enganador. Está entendendo? Deus não pode ser mau porque existe um precedente, e esse precedente é aquilo que não pode ser consumido pelas chamas da dúvida, que é o eu penso, logo existo. Estou bem poético hoje, hein? Que lindo isso. Vamos ver o que tem mais aqui para falar. Bom, muitos são os autores que acreditam, né, que o ceticismo cartesiano está condenado desde o seu início, essa coisa do penso, logo existo. Eu poderia dizer, no invés de falar que penso, logo existo, eu poderia dizer, penso que logo existo. Se eu penso que logo existo, poderia muito bem dizer que eu penso que logo existo. E por aí vai, né? E existe aquela questão de retrocesso ao infinito. Só que a favor de Descartes, nós poderíamos pensar o seguinte, que na medida que eu diga que eu penso, eu já estou pensando. Mesmo que eu leve a cabo até o retrocesso infinito, até o último aspecto do penso, supostamente porque se é infinito não tem último, mas enfim, eu estaria pensando do mesmo jeito desde o início, tá? E se é retrocesso infinito, significa então que eu estou sim pensando. O pensamento moderno sobre essa questão é de que a maioria dos médicos, cientistas, neurologistas, filósofos também da mente, vão incorrer na ideia de que não é bem assim. A mente depende do cérebro, e o cérebro é um aspecto físico. Então, a mente não é a mente que define o cérebro, mas o cérebro define a mente e tal. É uma questão que não está definida, tá? Isso aí é debate. Mas, para neurociência, o pensamento de Descartes não é muito válido. Essa coisa da dicotomia extrema, radical, da alma e do corpo, do pensamento do cérebro, não é muito aceito. Bom, gente, aí você tem Kant, você tem outro, Leibniz mesmo, o Kant contesta isso, dizendo, eu não penso, logo existo, eu sinto, logo existo. Não porque Kant fosse empirista nessa coisa de sentir, né? Mas ele tem uma influência de David Hume, que já é um empirista que também contesta Descartes, porque veio depois de Descartes,
que é aquele debate racionalismo versus empirismo. Kant vai fazer meio que a gente pode chamar de síntese entre racionalismo e empirismo e formular a ideia do homem transcendentalismo, né? Que é uma outra concepção aí filosófica inventada pelo Kant, que a gente vai falar posteriormente sobre este mesmo autor, mas eu finalizo por aqui, depois a gente pode falar mais sobre o Kant. Um grande abraço a todos e até próximos vídeos. Tchau!